Maravilha, começando então mais um Patercast aqui, Antônio Garcia. Felipe Zapalá. Abraham Huang. Show de bola, vocês estão bem? Também, tá bem? Então tá bom. Bom, a gente está começando uma nova série que a gente vai falar sobre humildade. Então, esse ano a gente está fazendo de um jeito diferente, a gente está gravando 4 episódios sobre cada tema e a gente publica esses episódios semanalmente. O tema agora dessa série vai ser humildade, então a gente vai gravar e vai publicar semanalmente na linha paternidade na prática, na linha de pai para filho, na linha paternidade na Bíblia e paternidade na arte. Beleza? Então tá bom. Primeiro que a gente vai gravar é paternidade na prática e, para não esquecer, o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Beleza. Então tá bom. Quando eu falo sobre paternidade na prática, eu estou conversando com homens que já são pais. O tema humildade, o que traz para vocês? Posso trazer um conceito antes da palavra humildade aqui para a gente começar o papo? A palavra humildade vem do latim humilitas, derivada do humus, que significa terra ou solo. Isso remete à ideia de estar próximo ao chão, simbolizando alguém que não se exalta, mas se mantém em uma posição de simplicidade e reconhecimento de sua condição. De acordo com o dicionário, fala que a qualidade, né, a humildade é a qualidade de quem age com modéstia, sem arrogância ou orgulho. Você é um pai humilde, Abraham? Cara, por esse conceito aí, tá, aqui é quase bíblico, né? De terra, nós viemos do pó. Profundo aqui, né? Profundo. Legal, pô, humus. Mas humus a gente usa até hoje, né? Quando você vai plantar, sabe Sim, aquela terra eu achei que você pretinha, ia humus? falar a raiz da palavra, mas Não, sim, não, humus, humus, sim. humus, né? Sim. No seu caso, a fazenda, você deve usar muito humus lá. Sim, é. É. É mais Seu- para canteiro, essas coisas. Mas, bom, é quando a gente tem esse tipo de questionamento. Você se considera um pai humilde? A resposta Tem que ser modesta, né? padrão é tentar ser modesto. Falar, não, pergunta para meus filhos, pergunta para minha esposa. Mas acho que dentro disso, acho que não muito não, Antônio. Não, cara. Não muito. Mas por quê, brother? Como você julga isso? Eu estou me baseando aqui no conceito que o Fê trouxe, que para mim é até novo, tá? Pera um pouquinho, pé no chão, como é que é? Aqui. Terra ou solo, que remete a estar próximo ao chão. Próximo ao chão. Eu que traduzi em pé no chão. Pé no chão. Próximo ao chão. Que não se exalta, mas mantém uma posição de simplicidade. Não se exalta, não se exibe, né? Aham. Não está relacionado com não ficar bravo, está relacionado com não se exibir. Exatamente. Ah, Tá então bom. aqui eu peguei esse de se exaltar. E aí eu acho que eu me exalto um pouco com meus filhos. Não, eu acho que não tem a se ver exibir. com posição mesmo de... Tá. Bom, tendo essa correção aí de rota, Uhum. acho que sim. Sim, me vejo bastante nessa posição. Muitas vezes tendo que ser o lugar onde eles vão pisar, não no mau sentido, para passar por uma fase, passar por um momento. Eu sei que eu preciso estar nessa condição para que eles possam passar por cima disso. Cara, mas do que eu te conheço, eu acho que sim. Você é um cara tranquilo nesse sentido. Você não é o dono da razão, ou você não faz questão de estar por cima. Não, você é um cara tranquilo e dá espaço para os seus filhos. Então, trazendo esse conceito de humus, eu pensei aqui em a gente ser o lugar onde os nossos filhos são plantados. Ou seja, você está servindo de alimento, servindo de local para que seus filhos possam crescer. Legal. Caraca. Legal, né? Porque eu vejo muitos homens, e a gente estava falando isso até outro dia na mentoria, os homens querendo ser eles o foco da atenção e não tirando o foco deles e colocando na família. Então, se você é solteiro, beleza, meu amigo, você é o foco. Se você está casado, você precisa tirar o foco de você, inicialmente colocar na sua esposa, teu caso, meu caso do Abraham. Eu preciso colocar o foco na minha esposa e nos meus filhos. Eu não sou o foco, entendeu? Então, esse conceito de humus, eu sou a terra em que eles podem estar plantados. Eu vou prover alimentação para eles, vou prover o lugar onde eles estão, vou prover, de repente, chuva, entendeu? Eu viajei um pouco aqui, mas fez sentido? Fez sentido como um ambiente, um lugar neutro até, né? Propício para crescimento. Exato. Saudável. E eu digo que eu estava até comentando com vocês aqui que eu percebi que em um determinado momento eu gosto muito de discutir, eu sou advogado, né? Eu gosto muito de discutir, de debater e tal. E eu estava percebendo que eu estava ganhando muitas discussões.
sabe assim, ganhando discussão dos meus filhos, tal. E aí eles começaram, acho que principalmente o Tauís, falou assim, pô, eu nunca consigo te convencer de nada, eu não tenho nada para te ensinar. E eu estava numa posição de arrogância, porque que bobeira. Já não está o ponto não é se ele tem ou se ele não tem alguma coisa, o ponto é como ele está se sentindo. Sabe, eu preciso ficar ganhando discussão do meu filho de 16, 15, 14, 13. Não, né? E aí eu comecei a entender que eu precisava ser um lugar onde ele poderia ensinar também e ficar tranquilo. Então, eu saí de um lugar de arrogância e fui para um lugar de humildade. Bom. Não sei se é esse se faz sentido para vocês. Faz. Eu acho que criando esse ambiente, usando esse exemplo do Tauís, acho que o nosso papel é permitir que isso possa ser exercitado. Criar ambientes seguros para exercício de crescimento, exercícios, nesse caso aqui, de argumentação, debate, etc., onde ele possa se sentir confiante, seguro, para poder exercitar isso. E no crescimento, por exemplo, dos meus filhos que estão numa idade anterior a essa, às vezes é simplesmente escutar mesmo, porque eu não vou conseguir argumentar num nível assim que vira um debate ou espere alguma coisa, mas é simplesmente ter aquele momento, que legal, filho, conta mais. E usando de novo essa definição, esse adubo que vai dando mais nutriente, fala mais, deixa a pessoa se expressar. E até no caso dos meus filhos, que eu tenho esse desafio até por causa da questão auditiva, eles articularem melhor as palavras, as frases, as ideias. Então, cara, fez bastante sentido esse significado aí que você trouxe. Sabe que, enquanto você estava falando aqui, eu pensei que a gente, como pai, tem que ir mais para um lugar de sparring do que de lutador, entendeu? Explica aí para quem não é do... Para quem não é do boxe, do pugilato. Quem não é do esgrima. Da esgrima. Não, a esgrima não tem sparring. No boxe que tem o sparring. O sombra. Exato. A gente tem que estar ali muito mais para treiná-los no que eles precisam fazer e a gente ser um lugar de experiência e experimento para eles, do que ser um oponente. E eu vejo que se você não consegue mudar o foco, você continua nesse lugar infantil de oponente dos seus filhos, da sua esposa. Que é ridículo. Porque assim, vocês pararam para pensar, o lugar de pai é um lugar intransferível. Não tem como transferir, cara. Você vai ser o pai dos seus filhos para sempre. Você pode separar da sua esposa, você pode ir embora, você pode morrer. Casar de novo. Tanto faz. O lugar de padrasto pode ser substituído. Outro dia até eu vi uma história de um cara que ficou casado um tempão, aí era padrasto, daí separou, Aí perdeu o vínculo com a criança, que ele acompanhou por muito tempo. Mas perde o vínculo. Agora, o pai nunca. Então, você não precisa... Isso para os pais. A gente não precisa ficar inseguro com o pai. Fica tranquilo. O lugar é teu. Na verdade, o que você faz para garantir uma saúde e sustentabilidade nesse lugar é não se preocupar e ficar inseguro. Quanto mais seguro você tiver, mais tranquilo você tiver naquele lugar, mais humilde, mais você vai solidificar aquele lugar e deixar uma presença boa para os seus filhos. E esse lugar de sparring é muito legal, porque o sparring apanha, cara. Ele não está ali para bater no lutador, entendeu? Ele está para apanhar. Ou um treinador mesmo, eu lembro do Cus D'Amato, que era o cara do Mike Tyson. Ele está para treinar, entendeu? A gente tem que entender que existe a fase de solteiro e filho e existe a fase do pai. Se você entrou para dentro da fase do pai e você quer exercê-la com excelência, você precisa trocar de lugar. Chega de ser o lutador. Agora você é o sparring ou você é o treinador. Perfeito. Gostou, Felipe? Gostei. Me veio O Osés vai lembranças. gostar desse exemplo, né? Lembranças? Lembranças com meu pai. Enquanto a gente estava falando aqui, eu comecei a fazer uma análise, né, de como eu via a postura do meu pai com relação à vida, assim. E olhando, eu nunca vi meu pai humilde perante a vida, porque ele teve muitas dificuldades, muitos problemas, e ele em nenhum momento ele pediu ajuda. E fazendo análise profunda, assim, de... Caraca, eu não vi meu pai sendo humilde perante a situação que ele estava enfrentando. Eu queria trazer uma pergunta, que é: qual o impacto na vida do filho? A humildade que o pai tem, qual o impacto que isso gera na vida do filho? É uma pergunta bem ampla. Vamos tomar como base essa última
nesse último momento. Imagina, nesse exemplo que o Antônio trouxe, você não ter um espaço seguro de treinamento, o impacto é que você vai criar um sistema de defesa absurdamente alerta, uma criança que não conseguiu se desenvolver, então tudo é sistema de defesa para ela, e ela pode até se tornar uma criança agressiva, ou o contrário, alguém que é desprovido de total capacidade de se proteger e é muito inseguro. Então, não ter esse ambiente de preparo, de treinamento, onde a criança possa se desenvolver, nesses argumentos que a gente trouxe, cara, você desestruturou totalmente uma possibilidade dela ser treinada. Óbvio que a vida, outras circunstâncias podem funcionar. Mas como o Antônio disse, cara, a função de pai, só o pai pode exercer. Ele não passou por esse treinamento, por assim dizer. Claro, tem casos de crianças que tiveram pais ausentes, tal, mas você está trazendo uma situação específica de um pai que intencionalmente não faz isso. É bem problemático. A figura dele está lá, e a gente já falou em vários outros episódios do pai presente e ausente. Cara, está presente fisicamente, mas ele intencionalmente, porque ele não está fazendo isso, porque é papel dele, então, de uma certa maneira, é intencional. Ele não está fazendo isso, cara, é bem problemático. Eu acho que gera muita insegurança, né? Muita insegurança, assim, não quer dizer que não vai resolver, mas vai tomar um pouco de tempo na vida daquela criança, seja menino ou menina, para ele tatear, entender quais são os limites das coisas, o que precisa defender, o que precisa atacar, entender a força, e isso gera uma insegurança, porque você está meio perdido, entendeu? Então, em todos os âmbitos, na parte física, lembra da história do elefante? Na parte física é muito claro. Um pai que tem aquelas lutinhas com os filhos já vai ensinando para o filho o limite da força dele. Então já aconteceu de estar em casa, meu filho me dá uma porrada. Né? Eu falei, o que é isso? Para aí, meu. Não pode bater forte assim. Ou ele bater na irmã. Daí eu chegar junto e falei, meu, não se faz, entendeu? Bater, mas não foi de maldade, entendeu? Então eu estou ali colocando os limites. Então, conversando com ele, eu falo assim, não, pai, cala a boca, você está falando um monte de... Eu falo, filho, ainda que você ache que eu estou falando coisa errada, isso não é jeito de falar. Você tem que falar com educação, cara. Você pode discordar, não tem problema, mas você tem que falar com educação, você tem que respeitar o outro. Você está dando o treinamento sem se importar que ele está te maltratando, ou não vou devolver, ele me dá uma porrada, vou devolver, quebrar o dente do moleque. Não. Estou passando por esse momento em casa. Sério? Do que? De qual? Exatamente isso que você descreveu. Eu estou nessa tensão de um adolescente, que vai fazer 13 anos agora, no meio do ano, onde eu não posso também esterilizar tudo, capar o menino ali, e eu tenho que deixar ele se desenvolver um pouquinho, até com algumas frases que me incomodam, que me agridem, me desrespeita, mas eu preciso deixar e chegar ali no privado, falar, olha, mas isso não é a maneira certa de falar. Você me desrespeitou, isso aqui não é o jeito certo de falar com a sua irmã. No privado. Perfeito, porque senão você vai humilhar, porque o moleque não sabe, entendeu? Ele fala uma besteira, às vezes, não sabe. Porque quem vai ensinar, caraca, se você é o pai, entendeu? Esse final de semana passado, a gente, pela primeira vez, a gente deixou 2 amigos de escola passarem um final de semana em casa. Foi perfeito, cara, laboratório perfeito para você ver como é que seu filho tá. Um monte de coisa desalinhada ali, porque tá na dinâmica de amigo, né? E aí a gente foi soltando. Cara, os moleques foram embora final da tarde de domingo. Cara, domingo à noite, processamento total ali. Processamento com o menino, cara. Aí teve o processamento com pai e mãe, depois teve o processamento só comigo. Caraca. Mas você tem que deixar. Você tem que deixar esse espaço acontecer. É que tá, porque se você... Ó, a mudança do foco. Se você está nessa posição, se você se coloca nessa posição de sparring ou de treinador, você vai tomar porrada, mas você não vai levar para o pessoal. Porque você entendeu que o foco está no outro, entendeu? Eu já tive vezes de estar com criança, bater em mim e eu fechar a mão, cara, de caraca. E aí eu falo, não, calma. Porque a criança, ela olha assim e fala, o que foi? Não faz ideia do que está acontecendo. Você ensina, cara. Você tem que ter um buffer, assim,
Como é que fala isso? Uma tolerância também. Uma tolerância, porque ele também vai ter que entender que isso aqui você está passando do limite. Se fosse fora de casa, você tomava uma. Ou então, do jeito que você está falando, se fosse fora de casa, você não ia ter nenhum amigo. Porque isso não é jeito de falar. Ou então, quando ele é corrigido, fica tudo... Calma, cara. É importante você ser corrigido. Você precisa aprender a viver num ambiente onde nem tudo são flores. Caraca. Eu acho que é um aspecto de humildade isso aí. Porque a gente coloca a humildade muito como modéstia, entendeu? Uhum. Eu acho que humildade em ser pai está em você entender que você está servindo a sua família, a sua esposa, os seus filhos, e você não está mais servindo a si mesmo. Sabe, eu coloquei até fiz um jogralzinho aqui, ó. Pai como servo e não como senhor. O pai como exemplo e não como hipócrita. O pai como amor e não como regras e ódio. Então, assim, o pai entrar nesse lugar de servo, exemplo e amor, e não no lugar de, senhor hipócrita e cheio de regras e ódio. É claro que você vai ser senhor, vai ter momentos que, caraca, todo mundo, às vezes é hipócrita, vai ter momentos que você vai ser de regra, o ódio nunca, mas tem esses momentos, tudo bem, mas essa não é a sua base, entendeu? A sua base de atuação, ninguém é perfeito, mas a sua base de atuação não vai ser essa. Que, como eles são tão focados em si mesmos, eles competem um pouco até pela atenção da mãe com os filhos. O pai com os filhos pela atenção da mãe. O pai se coloca nessa posição de filho, entendeu? É um lugar estranho. E isso gera nos filhos falta de respeito pelo próprio pai, entendeu? Caraca. Fragiliza a imagem do pai. Só que a imagem do pai, é o mais próximo de Deus que a criança tem, entendeu? Então, quando o pai se fragiliza, esse que é o ponto. O pai tem que entender que ele é muito importante. Uhum. Assim, bicho, o que é humildade? Então eu vou ser modesto. Primeiro você tem que entender quem você é. Você é muito importante como pai. Ninguém vai te substituir, esse papel é seu, parabéns por isso. Beleza, qual o próximo passo? Entra nesse papel. Que quer dizer entrar nesse papel? Caraca, velho, sirva a sua família. Seja um cara gente boa, não fica sendo babaca com seus filhos, não fica competindo com seus filhos, deixa eles ganharem de vez em quando, mas também você não precisa criar um monte de bunda mole que não consegue competir, mas entra no papel. Eu acho que tem uns caras que eles ficam fugindo do papel, não quer nem envelhecer, sabe? Tipo, não, você tem quantos anos? 40, mas pareço 30, que palhaçada, tá tudo bem. Esse papel de pai ele é muito honroso. Às vezes eu acho as pessoas fugindo disso como se fosse uma coisa desonrosa, entendeu? Cara, que eu acho assim a coisa mais incrível do universo. Eu sou pai dos meus filhos. Eles não têm mais ninguém, entendeu? Fora eu. E eles gostam. Então, essa humildade também passa, é até um conceito que a gente vai falar depois, mas essa humildade passa por você entender que você tem um papel a ser exercido como pai. Não é de qualquer jeito que você vai fazer. E se você fizer de qualquer jeito ou fizer mal feito, você vai estragar a vida de uma pessoa. E que bosta, entendeu? Eu não quero ser lembrado por um pai que estragou a vida dos meus filhos. Eu quero ser lembrado por um pai que, claro, que tem defeitos, errei pra caramba e tal, mas que tinha vontade de acertar, que foi melhorando ao longo do tempo. Eu sou um pai melhor hoje do que eu era ontem, e por aí vai. Desculpa o desabafo. Não precisa levar de um jeito tão pesado, Antônio. Eu li essa semana, um comentário /post dizendo que depois que uma pessoa vai embora, ela morre, é uma média de 7 meses para esquecerem totalmente da pessoa. Então vão esquecer. 7 meses? 7 meses. Tá. Sério? Sério. 7 meses já? 7 meses é pouco, hein? Caraca. Pois é. Eu tô lembrando do meu pai aqui faz 13 anos. Tá vendo? Não, sim, mas assim, você não vai estar mais na dinâmica do... Com certeza. Putz, acho que menos até. A dinâmica se adapta, né? Entendi, com certeza. Fechou. Bom, mais alguma coisa? Não. Então tá bom. Eu achei que essa conversa foi bem boa para falar sobre paternidade na prática. Os pais que ouviram, não fiquem bravos conosco. A gente faz os desabafos aqui, mas a gente está Bom, uma coisa que ficou na minha cabeça aqui, que a humildade do pai, ela é um lastro na vida do filho, né? Como é uma referência à nossa característica, o nosso caráter para os nossos filhos. Então, obrigado você que assistiu até aqui e até a próxima. Fechou, até mais. Até mais.